Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedor. Está começando mais um EmpreendaCast que a gente vai ensinar aqui a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui que faz parte da construção de tudo que eu gosto dos meus rolês na internet. Quando chegou a possibilidade de conversar com ele, eu falei assim, cara, aqui tem papo para sei lá quantas décadas e de conversas e de como a comunicação impacta e pode influenciar as pessoas por meio da internet. Não só tem admiração pela empresa, como ela tem uma participação crucial dentro da história de empreendedorismo na minha família. O Catraca, já dando spoiler para vocês, fez reportagens incríveis e veiculou coisas que ajudou demais os negócios e ajuda os negócios dos empreendedores e dos malucos e as malucas que estão por aí tentando construir as suas histórias. Além de conteúdo muito bom, uma curadoria incrível. Naquela câmera ali, eu vou deixar você dizer quem é você, o que você faz e o que vai rolar aqui. Sei lá, a pauta é nossa, cara. Tá livre, vamos embora. É livre igual a Catraca, livre, né? É igual a Catraca. Então a gente já chega, né, nesse flow aí. Legal. Cara, eu sou o Marcos Dimenstein, eu sou um dos fundadores da Catraca e a pessoa que sempre tive que ser o cara do business ali, né? Meu pai que é o grande fundador e que criou a Catraca como uma extensão do que ele pensava da cidade e toda a visão educativa dele, né? Então, quando a gente fala disso, tem a ver com Aprendiz, que foi uma ONG que ele criou, que tinha o conceito de bairro educador. Então, o bairro educador significava que a cidade tinha que ser uma extensão da sala de aula e que você tinha que mapear tudo que existia para conectar esses elos que muitas vezes não estavam juntos. Então, você tinha a polícia que não falava com o médico do posto da esquina, que não falava com a praça, que não falava com o outro. Então, criou-se ali uma metodologia que era como é que você transforma a cidade num grande elo como extensão dessa sala de aula. E nisso surge a Catraca Livre para ser um grande polo de entendimento de tudo que a cidade tinha para oferecer gratuito para as pessoas, né? Foi o comecinho. Então, eu sou um pouco o guardião de fazer isso tudo acontecer, né? Meu pai é um grande jornalista e sempre foi a alma do conteúdo e de pensar como é que a gente manifesta isso tudo num produto que é de comunicação. E eu ia sempre atrás falando, putz, isso aqui, né, também tem um modelo de negócio por trás que precisa funcionar, qual que é a visão de produto. Então, minha jornada na Catraca, que tem mais de 10 anos, né, Catraca vai fazer 13, e eu entro no segundo ano, quando eu estava me formando, foi de ajudar a pensar isso como negócio. E até hoje, meu grande desafio é como é que faz para manter uma plataforma de comunicação independente, com todos os desafios que tem nisso, com um modelo de negócio que seja sustentável para a gente aumentar o impacto que a gente gera na sociedade e ter um negócio que seja sustentável também. Cara, eu já ouvi falar que por trás do Catraca era o WordPress, é verdade ou não? Sim, ainda é. Ainda é? Ainda é. Funcionando firme e forte. No WordPress. Que legal. Sim. A gente foi vivendo várias fases do WordPress. Vocês foram precursores em acreditar no WordPress, porque eu lembro que era referência sempre dizer assim, olha, por exemplo, esse portal roda em WordPress. E eu sei que a gente está aqui para ajudar as pessoas também com as nossas experiências. Depois eu vou falando dos erros que a gente cometeu, inclusive de tecnologia. Foi criando penduricalho. Aí sempre tem aquele técnico, né? Que fala assim, putz, isso aqui tá um Frankenstein, precisa zerar esse negócio aqui, vamos limpar essa base. Virou uma colcha de retalhos. Então também depois eu posso compartilhar experiências que a gente teve de como a gente foi entendendo também, né? Como é que o WordPress criava um mundo de possibilidades, de plugins e o que você pode ir criando a partir dessa ideia, desse software aberto, mas os desafios que também isso traz de depois você precisar limpar tudo aquilo para ter uma plataforma poder escalar eficiente. Também, né? Agora, cara, o Catraca foi o seu primeiro trampo? Que você falou que você saiu da formação e foi para lá. Ou não? Você fez algumas coisas antes de chegar lá na Catraca? Eu tenho uma jornada, uma veia bem empreendedora, e de uma maneira orgânica também. Vou falar de vários aprendizados, porque nunca fui aquele empreendedor, vou fazer o business plan, mas eu sempre tinha vontade de criar coisas e executar. E muito moleque. Eu lembro a primeira vez que eu montei uma produtora cultural, e aí a gente pode mergulhar na história. Aí os meus primos, que são mais do business, minha cara falou assim, mas você tem o business plan? Eu falei, o quê? Nem sabia o que era. Eu tenho vontade, mas mano. Eu tava empreendendo, eu tinha uma ideia na cabeça, um monte de coisa que eu acreditava. E eu falava, business plan a gente vai descobrir. Aí depois eu fui entender o que era. Hoje, não que eu não acredite, né? Mas muito louco ver depois também como muita gente séria do mercado fala, você tem que ter um plano, tem que ter um direcionamento, mas aquela visão daquele business plan com 1000 linhas de ação,
que depois vem a vida real e nos engole, já não faz mais tanto sentido. Então você tem que ter o norte, mas você também tem que estar muito aberto a essa gestão ágil, que é trabalhar com a vida real e com que ela nos impõe, né? E o Excel aceita tudo, né, cara, na planilha. Com certeza. Ele aceita tudo. Na hora do vamos ver mesmo que eu quero. E nessa condução ali, de ter essa veia empreendedora, dessa produtora cultural, etc., até você, em tempos de faculdade ou começar a faculdade? Você escolhe a faculdade diante dessa alma inquieta que você tem? Cara, começou no colégio e aí vou chegar na Muda Cultural, que é essa produtora, que aí foi a primeira experiência mais de criar um business mesmo. Mas eu já, junto com amigos, né, o Ítalo e o Igor, a gente criava eventos no colégio. E aí a gente juntava, e era uma coisa legal pra caramba, vinham pessoas, né, das outras séries mais velhas e queriam ir nos nossos eventos. Aí no final a gente já tinha, o amigo ali era o pai, era dono da CI, a gente já tinha um patrocínio da Central de Intercâmbio, distribuía mochila. Então a gente começou uma experiência de criar eventos que foi muito linda e muito marcante para minha história depois. E que depois veio a ser a base para criar a Muda Cultural. Então eu saio do colégio ali e aí não sabia muito bem o que fazer. E eu falei, putz, acho que a publicidade e propaganda é uma coisa que vai dar uma base de comunicação e de como promover as coisas, que independente do caminho que eu siga mesmo, eu acho que vai ser uma base bacana, né? E aí eu entro na FAP já junto com o Igor e com o Ítalo, criando a Muda Cultural. E a gente ali ia dar basicamente sequência a essa experiência de criar evento que a gente fazia e tal. E a Muda, depois eu mergulho na catraca, saio da Muda, mas para mim é muito lindo ver que ela continua aí, ajuda um monte de empresa com a parte de incentivo, né, fiscal, com os projetos de cultura, de PROAC, de Rouanet e tudo mais. E ali foi o início de toda essa jornada empreendedora. Que legal, ali já tem uma chama em si de construir umas paradas do zero e ver o que vai dar, né? E coisas que se perpetuam, né? A Muda então está em ação. Hoje com o Ítalo e com o Igor tocando? O Igor depois saiu e o Ítalo até hoje a vida dele é essa, e a gente tem parcerias com a Catraca, eles desenvolvem projetos lindos com um monte de empresa, então a coisa começou muito com evento, com festa, que era como a gente tinha nascido, e aquela coisa toda dos amigos muito juntos. Aí a gente depois começou a lançar discos de artistas, depois a gente começou a trabalhar com a ativação das empresas e ajudando elas a criar conteúdos. E ali, cara, começa a ter uma forma do que eu acreditava para o mercado, né? Então já entro para estudar publicidade e já criando a Muda ao mesmo tempo, bem do início da faculdade. E aí, quando eu começo a me debruçar um pouco sobre a cultura das marcas como anunciantes, eu falo, puta, precisa ter uma proximidade maior. Como é que essas marcas vão criar vínculo afetivo de fato com as pessoas, se ela só está interessada em comprar determinado anúncio ou usa uma coisa que seja muito intrusiva? E ali eu já tinha uma ideia de que a publicidade, as marcas de maneira geral, elas tinham que fazer parte da vida das pessoas se elas quisessem construir preferência, afeto, vínculos reais. E na época eu não tinha muita noção um pouco dessa discussão de hoje em dia, da cultura do impacto, das causas, né? Isso foi depois criando com mais clareza com o tempo. Mas a maneira que eu me agarrei foi no evento, porque eu sempre achei que a experiência, apesar dela não ter uma escala no presencial, você criava ali uma plataforma de relacionamento das marcas com os consumidores que é extremamente rica. E foi assim que eu comecei também meus devaneios por entender do que eu imaginava que seria a maneira bacana de você construir marca num contexto, né, do processo de empoderamento dos consumidores. E a gente depois fala um pouco mais desse conceito que eu acho que dá pano para manga. Agora, você chegando lá na Catraca, eu queria explorar uma parada assim que deve ser dúvida de muita gente, desse Gustavo Curioso que está aqui, que é assim, pô, você termina a facu e entra na Catraca, ou você, no meio da facu, entra na Catraca? E aí, como é trampar com o pai, né? Legal. Porque, por exemplo, hoje eu lido com meu irmão mais velho. Tem aquela hierarquia, né? Dentro, eu sou mais velho e eu quero te proteger, mas eu também manjo mais. Ou, né? O que você mais novo tá falando? Aí eu fico imaginando com o pai, né? O que esse moleque tá falando, né? O que ele tá pensando? E diante disso, começa a trocação de ideia também entre gerações.
e modelos de condução daquele negócio. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Como é chegar lá e trampar com o pai, assim? Já foi no último ano da faculdade que eu já migro para trabalhar na Catraca, mas ainda não tinha saído da muda. Então foi uma coisa de que eu percebi que precisava de uma ajuda Almoçava minha. 2 vezes, jantava 2 vezes. Porque assim como eu, meu pai também, jornalista, cara que desenvolveu milhões de projetos na vida dele, Catraca nasceu como mais um projeto. Não era vamos construir uma empresa aqui. E aí foi uma coisa muito orgânica, só que ele já tinha ele falava na CBN, falava na Folha, então ele tinha plataformas de comunicação extremamente poderosas. E aí a coisa ganhou um corpo muito rápido, para quem lembra daquele início, saía as notas na CBN todos os dias, fazia parte da coluna dele. E aí Catraca começa a virar um produto de comunicação com um blog simples no WordPress. Muito rápido virou algo que já movimentava os assuntos. E aí começa a ligar a agência de publicidade, falando, eu quero anunciar quais são os seus formatos. E aí meu pai falava, o formato sou eu, né? Me liga aqui, a gente desenrola. E aí ele começou a falar, vem aqui, me ligaram pedindo uma API, aí não sabia, para quem não sabe, API é um modelo, né, de inserção que a agência manda para o veículo para você comprar uma mídia, alguma coisa. Ele não sabia nada e eu já tinha, né, tido o arroz e feijão de como era um cálculo que se fazia, né, de como você calculava o PI, o preço do seu inventário de mídia e tal. E aí eu senti que ali eu precisava ajudar da forma. Então, continuava com a muda, que era uma coisa do carinho do criador que eu tinha, e da coisa crescendo e virando um monte de projeto bacana. Mas aí Catraca começa a me puxar, até que uns 2 anos, um ano e meio depois, chega um momento que a coisa ganha uma dimensão que eu falo, olha, preciso dar uma focada aqui e eu saio da muda. Mas aí começa, de fato, esse relacionamento que foi muito difícil com meu pai, porque, primeiro, um cara genioso e genial, e eu falo que assim, todas as pessoas que são geniais, pode perceber, elas vêm com efeitos colaterais, entendeu? Tipo, nunca vem o genial que sabe, cuida das relações ali no detalhe. E aí ele é uma máquina de criar coisas e executar coisas, máquina. Eu aprendi, demais com o jeito como ele fazia e a criatividade que ele tinha para aplicar negócio, mas ele era um jornalista que pensava que você só precisava de jornalista para criar uma empresa de comunicação. E aí por isso que eu falei na introdução, e eu vim atrás catando os cacos e tentando falar assim, mas qual que é o produto? Como é que a gente precifica isso? Para onde a gente quer chegar com isso e tal? Então foi uma relação muito conflituosa do ponto de vista profissional, que era de tentar dando forma. E, ao mesmo tempo, do outro lado, alguém que só estava querendo criar as coisas que vinham na cabeça e executar como ele conhecia, que era toda... Se ia dar lucro ou não... E não tinha. Então, assim, Catraca nasceu... Até hoje é uma empresa, mas tem uma visão de impacto. Então, a gente não trabalha em função do lucro somente, mas de realmente criar algo que contribua com os desafios que a gente tem hoje. Mas era uma visão para ele de um projeto social, porque a cultura dele era de projeto social. Aí a gente começava, naquela época, se falava do 2,5, que era esse mundo do impacto, né? Não é nem o perto do terceiro e nem o primeiro. E aí ficava ali, mas falava, como é que isso funciona? Então, até depois de 4 anos que a Catraca se formaliza como empresa própria, né? Antes operava até no CNPJ que ele tinha de projetos de comunicação dele. Então, os primeiros 4 anos, você imaginar que nem constituição como empresa tinha. Era então, mais uma coisa do leque de maluquices dele. Mais uma coisa do leque de maluquices dele, exato. Só que ele fazia acontecer do jeito dele, né? Porque sempre foi o cara que virou uma referência para o mercado social. Então, a entrada que ele tinha nas grandes empresas, ele ajudou muito empresas como Itaú, como Bradesco. E ele sentava com o Santander e falava, esse negócio é o seguinte, a gente vai criar um editorial aqui de tudo que tem de graça nas universidades. E aí já ele sabia que era a bandeira deles. E ali nascia um produto de branded content incrível. Isso há 10, 12 anos atrás, quando eu não tinha essa ideia do conteúdo do branded content de uma maneira tão sofisticada quanto se tem hoje. Então eu ia atrás. E aí nisso, evidentemente, que dores desse crescimento e eu via que a coisa precisava se profissionalizar, mas o jeito que ele queria fazer não era profissional, no sentido, né, de trazer uma arquitetura de negócios para a história, foi um mundo de embates. Assim. E aí isso a gente foi resolver
Talvez já mais agora no final, ali em 2016, 2017, quando a gente entra num processo, de fato, de uma sucessão do negócio, estipular regras, pensar num conselho que nos ajudaria a tomar determinadas situações. Então, apesar de uma trilha de aprendizado para mim extremamente rica, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele ali, foi de um processo de conflitos constante. Dava vontade de largar tudo e então fica com essa parada aí, falou. Assim, eu sabia muito de uma missão que eu tinha ali, mas às vezes não que eu largava, mas a minha veia de precisar criar coisas voltava à tona. Então, no meio desse caminho, eu fiquei um pouco desiludido, aí criei com um amigo a Rua Livre, que a gente fazia os eventos de carnaval, e aí a gente eu participei muito da ascensão do carnaval de rua em São Paulo, até o processo de legalizar ela, porque antes era uma festa que acontecia sem uma visão de um projeto público, de fato. E aí a gente começou a criar um monte de blocos e articulação com os blocos de carnaval. Ajudei a captar recurso para muitos dos blocos. E aí, nessas eu sentia que eu precisava dar vazão para um monte de coisa que tinha a ver com a minha história. E que talvez você tinha alguns bloqueios ainda no Catraca. Aí você jogava para um lado seu. Cara, ó que louco. E aí a primeira coisa que eu falei assim, vamos criar a Rua Livre como um braço da Catraca Livre, que era assim, vai ser o braço de experiências. Então, a gente tem a parte digital e a comunicação, então vamos começar a criar produto para as marcas de experiência juntando o digital com o físico. Exato. Né? Então, vamos criar uma história do caralho aqui para contar, e aí no digital a gente vai dar escala, porque o problema, muitas vezes, de você fazer uma ação de marca só no presencial, que a conta custa cara para a marca. Mas quando você dá escala para como essa história é difundida na ponta, sim, você tem realmente algo muito diferente para a marca. E aí, nisso, eu queria trazer a Rua Livre para dentro, mas depois, hoje, eu vejo que não era o momento, a empresa ainda estava tentando criar outras coisas. E aí eu faço, então vou tirar, já que vocês não querem fazer aquela coisa bem então moleque meio birrento mesmo, vou tirar e aí... Fazer um spin-off. Exato, a Rua Livre acabou focando em carnaval e ela existiu durante 3 anos, foi uma experiência maravilhosa para desenvolver uma série de questões pensando o território como experiência de marca também. E aí, bom, a coisa segue. E as tretas iam pra casa ou não? Assim, isso é uma curiosidade minha, assim. Se saísse uma paulada lá... Com certeza, bicho. Porque você vai falar assim, mesmo no universo de trabalho, pessoas que são colegas, você vai falar, vamos dividir o que é o pessoal do profissional. Você pode tentar, né? Mas a gente é humano... E a nossa cabeça pode racionalmente tentar fazer essa separação, mas no nível emocional essa separação não existe, né? Uhum. Tanto que um grande desafio das empresas é como é que você cria espírito de colaboração nos funcionários. Sim, que você é a palavra que nunca sai da moda do RH, né? Você precisa de colaboração. E a gente agora ficou à distância e aí criou-se uma visão de que é possível trabalhar à distância, e é mesmo. Mas como é que você desenvolve... o afeto entre as pessoas e a base da colaboração está no vínculo emocional entre as pessoas. Então, sim, tem uma série de desafios muito grandes nisso, assim. Então, ia para o almoço, que a gente saía para almoçar e rolava quebra-pau, ia para casa e para as discussões, né, no jantar e tudo. Então, era uma extensão do trabalho. Primeiro que meu pai, a vida dele era o trabalho. Então, já não tinha... Ele sempre achou absurdo fim de semana, feriado. Ele era desses caras assim que falavam, não tem que ter isso, entendeu? Porque ele foi uma dessas pessoas que encontrou o tesão da vida dele no que ele fazia. Então, não era que... Isso são pouquíssimas, né? Ele não precisava virar o mood. Ele sempre estava no mesmo. Sempre. E aí, flow. E aí ele inventou o Armazém da Cidade uma época, que era um espaço cultural que ele criou perto da Catraca lá. E foi a desculpa que ele arrumou para trabalhar de fim de semana lá. E a mulher dele não encheu o saco dele, entendeu? E aí... Então ele já tinha esse drive de que a vida e o trabalho faziam parte de uma coisa só. Então não é que passou das 6 horas, a gente vira a chave ali, vamos fazer uma pipoca e assistir uma série. Então era... Agora, eu queria saber assim, nessa continuidade, chega uma hora que, né, o pai é um fervilhão de ideias, o filho
tipo um Saiyajin, né? Igual no Dragon Ball, né? Geralmente o Super Saiyajin ele é mais maluco que o pai nas ideias e já deu pra sentir pela sua frequência aqui em 20 minutos que a gente tá conversando que você fervilha também. Eu queria que você contasse assim o momento que ele começa a parar pra olhar suas ideias e já começar a discutir sobre sucessão, sabe? Que você seria o rosto e a continuidade daquela parada diante das ideias que umas davam conflito, mas outras davam match, né? Queria que você contasse um pouquinho disso, assim, na hora que... Tipo, não é que esse moleque aqui deu uma moral, que deu uma moralzinha. Não é que esse moleque tá falando umas paradas da hora, né? Que depois isso vira orgânico, né? Sai na urina ali. Mas eu queria um pouco desse momento, assim, como curioso. Uhum. Se a gente pegar já em Catraca, teve um crescimento em 14, 15 ali, que pega o boom do Facebook, principalmente, como uma plataforma que era... De viralização, inclusive. De viralização, e a gente já tinha um drive que não era o estagiário faz a rede social. Tanto que Catraca, nesse momento, virou um case global do Facebook, porque a nossa homepage já era o Face. A gente já entendia que o site era um depositório ali, mas que cada vez mais as pessoas queriam acessar o conteúdo na ponta. Então você deixa de ter o comportamento de vou acessar a home, né? Antes do nosso bate-papo você até falou, fazia tempo que eu não entrava na home do Catraca, porque as pessoas não entram, não querem mais a experiência. Assim, talvez de um grande portal ainda tenha, mas tenho certeza que está caindo, porque a pessoa quer receber o conteúdo no Insta. Você é pego nos feeds. Nos feeds, exatamente. Então a maneira como as pessoas consomem o conteúdo, ela é muito orgânica, né? Mas me fala de novo, você falou e eu falei qual o momento que ele começa a te dar moral. Sim, e aí você, com o boom do Facebook ali... Exato, com o boom do Face a coisa começa, o negócio explode, mas você imagina um negócio que já era grande. E ele era o grande captador de recurso, era ele com a entrada que ele tinha em todas as empresas, mas já era grande. Então acho que nessa época a Catraca tinha 60 milhões de paid views, tinha 30 milhões de usuários únicos, e a gente ali com o WordPress Frankenstein improvisado, e a coisa ia e desenvolvia muito projeto para as marcas. Mas ali eu já começo a falar assim, olha, bicho, não tem como. A gente é uma empresa de jornalismo, de comunicação, de mídia, mas nós dependemos de captação de recurso. Se a gente não constrói uma boa e velha maquininha aqui para captar isso, trazer um gerente comercial, botar executivos bons para trabalhar, a gente está deixando de chegar em todo o potencial que a coisa tem. E aí eu começo uma campanha muito forte disso, e de outro lado falar também assim, ó, é conteúdo, é jornalismo, mas a gente também é uma empresa de tecnologia na medida que a gente é digital e toda a plataforma que a gente opera é tecnológica. Então eu tinha essas duas cruzadas, que era não necessariamente fala que a gente era empresa de tecnologia, mas fazer ele perceber que se a gente não tivesse um drive de tecnologia, de que a gente fatalmente ficaria para trás. E do outro lado, de que a gente precisaria construir uma área comercial profissional, né? E aí foi assim, muito, muito, muito difícil de fazer isso evoluir, até de fato que no final de 17 a gente tem uma pessoa incrível que estava com a gente, que deixa de estar ali, que fazia um trabalho de coordenação, o braço direito dele, e ele fala, putz, agora você precisa assumir o negócio. Aí eu falo assim, bom, beleza, eu vou fazer, mas com algumas condições. Então a gente vai criar um conselho, porque eu sabia que eu precisava de uma intermediação para fazer as coisas acontecerem, porque senão era sempre a minha fala e jovem e tal. E aí a gente também, como condição de contratar uma empresa de sucessão que nos ajudasse a desenhar como é que é esse modelo. Porque eu falei, se é para fazer como era com a coordenadora antes, que no fundo ele é o presidente do conselho, ele é o CEO, e aí ele tem um braço administrativo. Final? Aí eu falei, eu não vou ser uma marionete, porque eu não vou ter força para implementar o que eu acredito. E aí nesse momento eu falo assim, puta, ou é assim, ou o meu caminho vai ser para outro lugar, entendeu? E aí rola isso, assim. A primeira moral, de fato, foi de dar espaço para implementar tudo isso. Que legal. E ele sabia que ele seria vítima desse processo. Mesmo sabendo que o plano era para assassinar o... Para derrubar ele e muitas coisas, né? Mas ele sabia que era importante, não é que ele reconhecia isso. E aí eu, olha, nesse momento eu monto um planejamento estratégico, de fato, de falar, ó, esses são os objetivos, as estratégias, as táticas são essas.
E aí, nisso, a gente está implementando esse processo de sucessão toda. E aí, eu assumo a empresa no final de 17, na virada para o 18, e com essa agenda muito clara. Então, trago gente bacana de tecnologia para trabalhar, paro as máquinas e falo assim, aí contrato uma empresa de UX e a gente vai fazer toda uma lógica de redesenhar o site. E aí, junto com isso, depois a gente se ligou no Frankenstein, que estava o WordPress, e que a gente precisava reconstruir ele do zero. Então, é isso, né? Depois de sei lá quantos anos, a solução é que tem que botar uma bomba aqui e construir outro. E aí a gente passa por um processo de migração de plataforma que é mega delicado também, junto com o redesenho do site, botando o usuário em primeiro lugar, pensando em toda a experiência da plataforma. Trago um diretor comercial que aí monta pela primeira vez uma visão do que é uma máquina de vendas, com os indicadores, né, de máquina de vendas. E aí a coisa começa a ter isso. E aí a gente junta a capacidade dele de captação criar e de captar com, de repente, uma área comercial que fala que começa a dar resultado. E aí, nessas duas coisas, a gente chega em 2019 voltando a crescer, porque a gente não falou, mas você tem depois crise de algoritmo do Facebook, que passa a não compartilhar mais notícia e vai priorizar amigos, aí você tem queda de audiência. Então, nesse meio, você teve uma certa crise do negócio, de queda de receita ali e de queda de audiência também. E aí, em 18, se implementa todo esse trabalho de tecnologia. E em 19, a gente tem um resultado super legal. Então, quando ele vê que o comercial, que não dependia dele, dá resultado, ele falou, puta, o que esse meu moleque tá falando tem base. Então, foi ali. Que legal, velho. E aí, você dá aquela respirada e dá o hashtag, tipo... chupa, né? Presta atenção aí que aqui também é Saiyajin nessa parada, né? E aí, com certeza, ele deve ter compartilhado, não só nos pensamentos, mas falando assim, porra, é do meu sangue, é da parada e tão bom quanto. Isso que é legal. Eu queria explorar bastante isso porque algumas pessoas romantizam esse lance e tem muito trabalho por trás, né? A gente carrega uns fardos também, o fato de trabalhar na empresa do pai, e vem vários preconceitos, inclusive de quem está trabalhando, que você deve ter atropelado todos, porque é competência e não história e não facilidade, né? Isso é uma das coisas que Hollywood retrata muito isso, né? O filho que vai trabalhar na empresa do pai e logo vira diretor. Ou, né, todo o romantismo das novelas e etc. Do jeito que você contou aqui, completamente ao contrário. A luta foi para garantir que as ideias são boas em ambos os casos e a competência tão quanto, né? Que tem uma jornada. Ainda mais assim, eu venho de uma geração que já pegou um pouco essa ideia de que precisava crescer rápido. Acho que não tanto quanto essa. Sim. Mas e nesse sentido ele foi muito inteligente de mesmo sabendo que o plano era... entendeu? Porque eu comecei ali como executivo de venda, que ajudava, que negociava, e depois fui migrando um pouco mais para estratégia. Passou por todos os trechos, depois eu tive autorização para montar primeiro o executivo embaixo de mim, para depois chegar nesse ponto de montar esse planejamento. Então, foi realmente uma coisa de meter a mão na massa e desempenhar todos os papéis. Agora, eu queria saber o seguinte, vem uma pandemia aí, né? 2019, vocês... 2018 para 2019, vocês migram a parte tecnológica, começam com uma frente comercial, entender que aquilo é uma máquina de vendas, mas todo o poder e construção pelo nome e a moral que já tinha o Catraca. Mas 2020 vem uma pandemia. O que acontece aí? Muda o cenário para vocês? Aumenta, diminui? O modelo de negócio tem que pivotar? O que acontece em 2020? Cara, foi uma tempestade perfeita pra gente, porque não é só pandemia, tem que imaginar que aí, junto com pandemia, meu pai começa a enfrentar um câncer. Sim. Né? E aí, já no meio desse processo, ele falece, já tem 2 anos. Eu já estou como à frente da empresa na gestão, né, plena desse processo. Antes do acontecido, você já estava liderando? Já fazia parte do conselho, da parada toda que você montou. Já tinha rolado isso, exatamente. Então, a parte de gestão não era o desafio. Mas, de repente, não tem ele como um grande mentor, porque isso nunca deixou de ser. E nem como um captador. E aí, vocês lembrarem, no primeiro ciclo da pandemia, não tinha marketing. As empresas travaram. Então, assim... várias coisas se perdem. Então, assim, tem a figura do meu pai que deixa, tem
a pandemia que faz com que todos os investimentos em marketing são congelados, e a cadeia inteira, não só o veículo, mas produtoras de filme não gravavam, a mídia não vendia na ponta, porque os gerentes de marketing não sabiam como é que lidava com aquilo. E como fazer, né? E pior para a Catraca, porque você não tem mais a cidade. Porque Catraca foi evoluindo, muito conteúdo que não era só de cidade, de cultura, mas aquela sempre foi uma âncora nossa. E aí, de repente, você não tem mais cobertura de cidade, porque as pessoas não estão mais na cidade. Foi todo mundo para suas casas. Exato. Então, assim, e até hoje a gente está vivendo esse processo de todos esses impactos no negócio, né? A questão é que a gente sempre teve uma gestão que olhava para desastres, então sempre teve um fundo de caixa que nos ajudava e que foi fundamental nesse processo. Então, isso é importante, assim, ser um pouco conservador aí, falando, né, para a audiência, assim, cara, as coisas, em algum momento vai ter algum contratempo, e você ter um gás e você ter um dinheirinho ali que você guarda, bicho, é uma coisa que, na hora da dificuldade, essa é a diferença entre quem tá de pé e quem não tá. Então, é uma coisa que meu pai, conservador do ponto de vista financeiro, sempre falava: você tem que ter uma reserva de caixa, você tem que ter uma reserva de caixa. E depois eu vi na prática isso como foi a chave da parada, assim, sabe, para se manter. E aí nisso tem claro que tem estratégias, né? Porque tinha a coisa de transformar a agência que a gente tinha numa marca mais poderosa, e aí a gente de fato criou um trabalho para promover a C-Hub. Então a C-Hub é essa unidade de agência lá dentro, que você tem uma série de serviços muito mais ligados à produção do conteúdo para a marca, inteligência, e aí a gente começa a pensar, putz, vamos cada vez mais fortalecer isso, que é a C-Hub. A gente começa a olhar depois para a volta da cidade, então desenvolver produto onde eu consiga monetizar a audiência e não só as marcas, porque eu acho que isso já era Eu tinha uma visão do primeiro ciclo de planejamento, era tecnologia, captação de recurso. E o segundo ciclo é como é que eu não fico dependente só de captar a grana com marca. Eu brinco sempre que falo assim, quem é dono de um veículo de comunicação, ele está em busca da sua Jequiti, né? Que é tipo, como é que eu encontro outra forma? Porque justamente a crise do modelo da mídia, de maneira geral, é você depender de audiência e vender para a marca, sendo que cada vez a marca está indo direto no Face, está indo direto no Google. Sim. Então a gente viu que esse modelo clássico que eu falei lá atrás de receber a API da agência vai se desmontando, porque a compra vai sendo automatizada, ela vai virando programática, que é o que a gente chama nesse mercado. Então, assim, já tinha uma ideia de que o ciclo seguinte, essa estruturação de base, seria de como é que eu penso um modelo de produto alternativo que não dependa da captação e que se some a este produto de mídia e de agência, que é o que temos e que pode hoje. Ser até mais poderoso diante da audiência que vocês têm, né? Se você vai monetizar na ponta, né? Mas é não cair na ilusão, assim, como é que eu pivoto? Se eu ponho tudo ali, eu desmonto o que eu tenho hoje, que é o que segura, é um baita risco, né? Então, como é que eu aposto numa outra forma de existir, fortalecendo ao mesmo tempo o que já existe, que tem problemas e que precisam ser resolvidos, e que precisam de evolução. Então, tudo isso foi esse timing aí no meio disso, em toda a pandemia. Então, assim, foi um momento que ela nos empurrou a fazer algumas coisas que precisavam daquele empurrãozinho também. E aí é o desafio que a gente tem de fato conseguir implementar tudo isso com muita qualidade agora. E aí, isso já em 2020, 2021, e agora eu queria parar agora em 2021/2022 e entender assim, como está a Catraca e para onde vai a Catraca, né? Eu queria que você me desse uma visão assim para depois, daqui uns 2, 3 anos, você assistir esse podcast, escutar e falar assim, porra, continuo no norte, assim. Eu queria que você me contasse um pouco do momento atual e para onde a gente vai. Show. Então, o momento atual é de firmar a C-Hub como uma agência mesmo, e não é fácil, porque você fala com os clientes, você fala, Catraca veículo. A gente está falando, não, Catraca tem um veículo. E esse know-how, atrelado a uma agência, cria uma camada de valor que muitas poucas empresas nesse ramo têm para oferecer. Não só de know-how, mas como de capacidade de execução. E aí, C-Hub precisa passar a barreira do mercado, reconhecer que ali tem essa inteligência e que a gente pode ser um parceiro muito mais estratégico do que só
mais um veículo numa campanha de comunicação. Então a gente está fazendo uma série de trabalhos de marketing que inclui vir aqui nesse podcast, trabalho com meio mensagem, trabalho de posicionamento da C-Hub de fato como agência, e disso uma série de projetos incríveis que a gente desenvolve com grandes marcas. Então, um projeto lindo com a Elo, que é o Achados Elo, que a gente ajuda super eles a mapear oportunidades de restaurantes onde visitar na cidade. Aí você tem um trabalho incrível que a gente fez com a Janssen ligado a saúde mental, e criamos uma série de conteúdos. Então, tudo que a gente vai fazendo entra na Catraca como veículo, mas eu falo pro cara, esse é um conteúdo seu, entendeu? Esse é um conteúdo que vira uma propriedade autoral para você ativar nos seus canais e tudo mais. Vira um ativo da marca. Vira um ativo da marca de pensar conteúdo relevante, com visão de impacto, com visão de engajamento. E na maioria das vezes construída em parceria, né? A C-Hub junto com alguém dentro daquela companhia. Com a agência ou com cliente direto, aí depende do arranjo. Trabalho lindo com a Eisenbahn também, que eles vêm com o posicionamento, né, do universo artesanal, e a gente criou toda uma plataforma de conteúdos para tangibilizar esse posicionamento. Eles deram uma liberdade pra gente, que é assim, a gente não vai falar de cerveja, a gente quer falar do conceito do artesanal. No momento ele fala assim, a gente não sabe se tem tanta pauta, e é muito legal ver o retorno do cliente, fala, cara, vocês tiram pauta que a gente nunca imaginou que seria possível, e aí é da pessoa que faz um artesanato, é da outra que constrói uma camisa feita à mão, é do outro. Então, e aí é o que eu falei anteriormente, como é que você pega a mensagem que a marca quer transmitir para o mundo e aí desenvolve conteúdos de alta relevância. E com o Mercado Livre a gente fez coisas incríveis ano passado. E é uma visão da C-Hub que é assim, é o conteúdo digital, mas às vezes é o evento que gera a história que vai para o digital. Então é já entendendo o conteúdo como uma plataforma que transita do digital para o presencial com muita fluidez. Agora, aproveitando toda essa construção que vocês têm na C-Hub com o poder de distribuição do próprio Catraca, a marca que entra nessa jornada com vocês entende que não só vai ser bem construído, como bem distribuído. Distribuído. Porque é a chave. A chave, no final, a chave é a distribuição. Você tem que ter um conteúdo muito relevante. E um conteúdo que olhe para o usuário mesmo e não para a marca em primeiro lugar. Porque se o conteúdo não vai resolver alguma coisa da vida dessa pessoa, se não vai emocionar, se não vai ter um serviço. Então a gente fala muito do processo que é assim, conteúdo de impacto, que é olhar para qual é a transformação que ele vai criar. E isso como fórmula do vínculo emocional da marca com o consumidor. E aí, óbvio, a marca está no contexto, ela oferece aquilo, você pensa como o produto entra, mas esse é o grande conceito por trás, assim, e aí que está a cadeia de valor. E aí, puxando para onde vai agora, né? Então, tem toda essa base que é dessa agência de conteúdo atrelado ao veículo de comunicação e a distribuição como a grande charada disso tudo. Mas tem na paralela essa busca da Jequiti sempre, né? Do empreendedor, do comunicação que eu falei. E aí tem uma visão de que a cidade e alguns caminhos de retorno à essência, né? Porque, como eu falei, Catraca nasce como cultura. Nesse meio do caminho, Catraca vai sendo várias outras catracas também. E aí eu olho assim, puta, mas para pensar nesse produto, a primeira pergunta que eu me fiz, e aí fica também essa dica, quando abre demais o escopo do que você faz, a gente tem que olhar para dentro de novo e falar qual que é a minha fortaleza. Acho que é essa que é a chave do direcionamento do negócio. Acho que vale esse parênteses aqui, porque foi um grande aprendizado. Você acha que você vai perguntar mais para frente da dor, mas como o Catraca foi mudando tanto e pegando várias outras facetas, em algum momento você fala assim, mas afinal, o que eu sou mesmo? Sabe? E eu tive esse trabalho agora de voltar e falar assim, eu sou bastante coisa, assim, mas a cultura é o que me diferencia de Folha, da Veja, da Hypeness, do BuzzFeed. É a cultura, é onde ali até hoje, apesar da gente ter mudado, ter agregado tantas coisas à linha editorial, que é aquilo que a gente é reconhecido com muita força. Então eu falei assim, se eu preciso pensar alguma coisa, é de novo olhar para aquela origem de como a Catraca nasceu, que é aquela plataforma que revelava a cidade, que fazia as pessoas a viverem melhor no território onde elas vivem. E aí do lado você tinha a pandemia. Então o que aconteceu? Eu já estava adiantado lá em 20 para pensar e executar esse projeto. Aí veio a pandemia, travou, óbvio, isso foi para a geladeira. E aí, quando a gente começa a olhar para uma luz, eu falo assim, ao mesmo tempo que é um desafio, você tem
toda uma percepção da importância que a cidade tem na nossa vida e na nossa qualidade de vida. Porque a gente foi privado disso. Então a gente não podia vir aqui no bar, a gente não ia no cinema. E aquela coisa que no Brasil sempre a cultura nunca é vista igual. Na Europa, a cultura é saneamento básico, então assim, do lado, né? Uma ideia da importância da cultura. E eu acho que a gente pôde perceber o quanto isso é fundamental para o nosso bem-estar emocional, social, etc. Então começou a criar-se um contexto de assim, como é que eu penso de novo essa ideia da catraca como um grande revelador da cidade, conectando as pessoas com a cidade, e pensar como é que eu produtizo isso. E é nesse caminho que eu estou, entendeu? E aí, de novo, trouxemos uma consultoria bacana que está ajudando a pensar esse produto que a Catraca tem da agenda, com toda a programação. E aí, como é que eu boto desconto nisso? Para desenvolver um sistema, de fato, que ajuda a gerar transações sobre a cidade, sobre os equipamentos culturais, sobre os bares, sobre os restaurantes. Então, nisso está nascendo algo que a gente vai lançar em breve, que é de realmente como é que a gente produtiza essa relação das pessoas com os equipamentos e com tudo que a cidade oferece. Fazer a catraca girar. Fazer a catraca, então assim, tem esse um mergulho... trocadilho estava pronto. Tá. Então tem um mergulho em como a catraca nasceu, mas agora com uma outra visão, muito mais de tecnologia, de produto e de monetização. Animal. Cara, e diante dessa mente sua de construir esse produto, de ter uma galera, eu queria tirar uma primeira dúvida contigo. Quantos colaboradores hoje estão envolvidos no projeto, na empresa Catraca, atualmente? Hoje a gente tem 25 colaboradores que são fixos, diria, e aí você tem uma camada ali de mais uns 15 parceiros... Prestadores e etc. Que contribuem com coisas específicas. Né? Nessa construção toda, né, não só o que você trouxe da facu lá e das suas experiências como empreendedor, a gente vem aí de alguns ciclos de inovações pelo mundo. Vale do Silício, Israel, China... Né? Você precisa ser exponencial, você precisa ser escalável, você precisa construir um software, vender licença e virar unicórnio. Tudo isso deve vir entrando na sua cabeça e também você pensando diante do que você tem na mão. É muito legal que você trouxe aí que você sempre volta na sua origem para entender qual é a sua fortaleza. E a sua fortaleza ali, quando a gente olha, e dentro da construção que tinha muito do seu pai e muito da sua mente agora, era daquela construção... holística ali do negócio, né? Do que tudo que está ali em volta, que isso não é tão escalável, isso é muito mais tailor-made, vamos dizer assim. Sim. Aí quando você vê essa enxurrada de coisas, né? Ser unicórnio, ser startup, ser escalável, ter inovação, não ter... Como é que você vê isso hoje dentro da Catraca, quando você pega esse caldeirão de coisas assim e coloca no seu negócio? Porque eu acho que nesse exato momento, quando você pensa em produtizar isso, tem um pouquinho desse lance tecnológico, né? Sim. Olha, é muito real a necessidade e como é que você mantém uma mega redação? Pra você ter um produto de jornalismo, de comunicação de qualidade, você tem que ter gente fazendo. Porque senão o algoritmo do Google não te reconhece como autoridade, ele vai te comparar com o material que o UOL está produzindo, por exemplo, que tem uma massa de conteúdo, sim, respeitando todas as coisas técnicas. Então, assim, para você competir, primeiro você tem que ter gente. Aí imagina como é que você, como um produto que depende dessa produção humana, escala, né? Escala gente. O livro, ele é genial, porque ele é escalável. Você escreve ele uma vez e você vende ele quantas vezes for, né? Quando você fala de um produto de branded content, ou quando você fala de escrever um artigo, nada disso é escalável, né? Porque você, primeiro, quanto mais projeto especial você vende, é para cada cliente você está escrevendo um livro, né? Fazendo essa comparação. Então, de fato, você vai esbarrando. Agora, também a gente tem que olhar que tem uma... Eu costumo falar aqui também assim, que aquilo que cresce sem parar é um câncer, né? Tipo, sim, evidente que talvez grandes negócios, eles entram nessa e eles precisam continuar crescendo para ganhar. Mas aqui no mundo dos mortais, não necessariamente seu negócio tem que ter aquela escala infinita. Sim. E você pode achar o tamanho que ele vai existir, que não precisa de ser, né, da agenda de dominação global. Então, muitos negócios precisam olhar e entender qual que é o tamanho que faz sentido para ele. Porque às vezes você vai escalar e aí você precisa inflar tanto a sua estrutura que se seu crescimento não acompanha, você passa a não ser sustentável. E né? pode perder a sua essência. E você pode perder a sua essência. Então, assim, nem todo negócio precisa entrar nessa euforia maluca de que a coisa precisa crescer o tempo inteiro sem parar. Porque às vezes o mais saudável que você vai ter é de ser uma casinha enxuta ali que funciona bem com aquela estrutura que você tem e aquilo vai fazer com que o seu negócio exista. Então,
é uma análise que cada um tem que fazer da natureza do seu negócio, do que quer, né, para o negócio também. Mas você se mantém atualizado do que tem rolado de coisas parecidas com a catraca pelo mundo, assim? Tem alguns exemplos ou é muito jabuticaba, assim? A catraca é uma parada só nossa, Não, assim. imagina, quando eu fui pesquisar para criar essa nova plataforma de experiências, de eventos da catraca, eu tive que mergulhar em não só cases de sucesso, mas cases de fracasso. Aí eu fui estudar o Berlin Pass, que é aquele modelo que tem muito na Europa, que a gente não vê aqui. Uhum. E aí eu fui estudar o que aconteceu com o Time Out lá fora, que se propôs a fazer algo parecido também. Então, assim, entender tudo o que está acontecendo nesse universo das fintechs, que está mexendo com tudo. E aí agora qualquer um, através do white label, você vai e abre um banco. Eu falava, putz, será que isso é um caminho? Será que não é? Então, assim, isso exige uma conexão com o que está acontecendo lá fora, que é gigante, assim, não só para pensar esses novos produtos com uma visão mais escalável, mas também entender, porque o que acontece no Facebook, no Google, e como essa galera muda o parafuso, interfere diretamente no que acontece aqui. Então, assim, uma funcionalidade nova que está em teste nos Estados Unidos, fatalmente, ou ela não vai para frente, ou ela vai chegar no Brasil. Sim, sim. Então, assim, ficar antenado no que acontece com essas grandes empresas de tecnologia tem um impacto geral no negócio. Então, acompanhar isso é fundamental. Tanto impacto geral, e aproveitando a deixa que você me colocou aqui, vocês tiveram uma situação com o algoritmo do próprio Facebook como empresa. Que impactou a gente. Que impactou diretamente no seu negócio. Eu queria que você dividisse um pouco pra gente esse limão que rolou em si, né? Como é que foi isso? O que aconteceu em linhas, assim, pra galera entender? Então, você imagina que a gente tem uma estrutura de comunicação que olhava muito para essa visão de produção de conteúdo em tempo real para redes sociais. E ali, nisso, você tem um boom, porque Catraca tinha um engajamento gigante no Face, como eu falei, era um case global. E aí começa a vir a história de Brexit, de eleição do Trump e toda a discussão que o papel do Facebook nessa derrocada da democracia, se a gente pode dizer assim. E aí o Face se vê numa situação de como é que eu controlo isso tudo, já que minha plataforma virou uma máquina de notícia. Porque, né, se a gente lembrar uns anos atrás, virou o seu feed. Então, ali o que chegava de link dos veículos era gigante. Então, você imagina o crescimento que Catraca não teve, porque a gente tinha um engajamento gigante, ou seja, Face nos exibia demais, isso gerava uma audiência gigante, e aí, de repente, diante dessa crise global que o Facebook vivia, eles falam, olha, então a partir de agora a gente vai mostrar o que a tia Rose fala, o que a dona Carmen diz, porque virou uma coisa muito mais de, olha, vamos criar os elos muito mais das pessoas do que das empresas de notícias com as pessoas. Então, a estratégia deles foi priorizar as conexões entre as pessoas, não necessariamente as conexões com os veículos. E aí minguou os feeds. E aí eles anunciam uma virada do algoritmo. E nisso, assim, falava-se, acho que era de 30% a 40% da audiência que viria dali deixou de existir. E depois acho que foi até mais, assim. Não lembro do número exato. Então você teve ali, de repente, uma queda de audiência muito expressiva disso. Então, essa época, a Catraca, 80% da audiência vinha de redes sociais. E disso, 90% era do Face. Então, assim, foi quase que o mundo desmontar, né? Como é que é? A gente vai ficar com 10% da audiência que teve. E aí a gente começa a se mexer e fala assim, putz, então vamos olhar para outro lado que muitos veículos focam, que é no SEO. Então, vamos começar a produzir conteúdo para ranquear melhor no Google. E aí o Google também pega essa onda, porque eles lançam o AMP depois, né, que era aquele sistema instantâneo de abrir notícias, aí entra o Google News, e a gente começa a migrar um pouquinho também para essa audiência. Foi bacana porque a gente passou a desenvolver um know-how também muito maior de como é que você traz audiência vindo do Google. Mas, assim, até hoje, aquela audiência que se tinha daquele boom, naquele padrão não se recuperou. Isso que eu ia te falar, se a gente pegar um gráfico aqui do Catraca de page views, nunca mais se estabelece aquele pico que vocês tiveram diante do algoritmo com aquele padrão momento. Não. Mas hoje a gente tem um Catraca de milhões de page views mensalmente. Continua com certeza. essa a gente tocada. Tem uns 12 milhões de visitantes únicos, tem mais de
de 25 milhões de paid views, mas mais importante do que o paid view é você se olhar como sistema de comunicação, porque eu tenho 20 milhões de paid views no site, mas eu gero 40 milhões de impactos nas redes quando eu somo isso. Então, quando eu vendo um projeto para... 1/4 do Brasil, quase, né? Quando eu vendo um projeto para o Mercado Livre, eu estou vendendo muito mais o conteúdo e o impacto desse conteúdo na ponta, que às vezes é no Insta, é no Story, é no Reels ou é no TikTok, do que em si o paid view no site. Completamente, cara. Eu vou te dar aqui um testemunho, um agradecimento ao vivo aqui para você nesse podcast, que em algum momento... O nosso curso aqui de cerveja artesanal gratuito, que a gente está aqui no Tia Café nos estúdios aqui da Voz do Conteúdo. Em algum momento alguém fez uma reportagem que a gente dava um curso gratuito na cidade de cerveja artesanal e que era muito maneiro você vir participar. Cara, a gente, sei lá, tinha 7, 8 alunos que faziam o curso avançado e a abraçagem coletiva vinha umas 15, 20 pessoas. Depois que a gente saiu no veículo da Catraca, teve um dia aqui que a gente teve que contratar frila, porque o bar lotou. Lotou. Todo mundo falando assim, cara, eu vi a reportagem, achei maneiríssimo vocês ensinarem de graça e eu tô aqui porque eu vi no Catraca. Então, na hora que você vê o impacto, assim, muitos tinham visto a notícia e outros falaram assim, cara, eu vi, tá chancelado e feito por um portal que tem curadoria. Pode ir, que é um curso legal, não é mais um bar tentando vender cerveja porque você foi lá aprender. Né? E o nosso interesse aqui sempre foi genuíno de ensinar. Isso refletiu na hora, cara. Mudou a construção do nosso negócio. Atingiu e gerou impacto para uma família de 4 pessoas que tem um bar com faturamento pequeno, dentro de uma ideia cultural de ensinar a fazer cerveja. Olha o impacto que gerou e eu nem sei como fui parar lá no portal de vocês. Né? E na hora que você fala isso, eu estou falando aqui como Gustavo... Né? Irmão do dono do Tia Café, que é meu irmão, que tem um faturamento pequenininho, que mal sabia que existia em si esse impacto. Agora pensa numa marca grande que, né, injeta dinheiro e constrói a campanha, né? Porque a gente acha que foi organicamente, apareceu lá no portal. Sim. Quando o cara olha para isso, é muito melhor botar dinheiro aqui, né, e ver esse impacto, essa construção, do que colocar em outras vias que de repente tem até números de vaidade, né? Mas não tem engajamento, não tem curadoria, não tem certificação. Que isso é uma das coisas que eu sempre falo pra galera. Cara, dá uma olhada aí se você não tá procurando vaidade ou você tá procurando qualidade. Mais vale 10 mil pessoas que param para prestar atenção do que 100 mil que só seguem, né? Isso que eu sempre falo. O podcast tem esse poder como mídia, né? Ele não é uma mídia de grande escala, mas o cara que tá escutando a gente até aqui há 50 minutos, tenho certeza que qualquer coisa que a gente falar daqui para frente, o cara vai parar para olhar ou pelo menos acessar. Porque tem qualidade, tem curadoria e tem uma série de coisas. Então eu queria fazer esse agradecimento público, que vocês ajudaram demais no negócio familiar. Né? A gente... Legal. Isso há uns 4, 5 anos atrás, acho que até um pouco mais, com um post, sei lá, de 70 linhas de algo que poderia ser feito. Então fica o meu agradecimento aqui em nome da família Passe. Cara, você sabe que primeiro esses reconhecimentos assim pra gente são muito importantes e nos faz de fato conectar com o caminho que a gente quer ir, que assim, talvez para vender uma linha de panelas, a Tramontina vai lá, liga direto pro Google, faz acontecer lá e vai ter uma linha de performance lá que vai ser ótima para eles. Mas quando a gente volta a falar do território, quando você soma território à cultura, eu tô gerando performance, Total. Entendeu? Então é nisso que eu tô olhando agora para entender para onde vai o negócio, porque para outros segmentos talvez não, mas eu sei muito bem cobrir cidade. E então esses mesmos relatos a gente tem de uma produtora que fez uma festa não sei aonde, do Centro Cultural da Porto Seguro, que liga e fala, putz, quando sai na Catraca a casa enche. Então é aí que está de fato esse valor e é para onde a gente precisa olhar agora num momento tão desafiador, porque nisso tem uma camada de autoridade, né? Se a gente for usar o termo técnico, né, de como o Google vai entendendo e vai priorizando quem aparece, quem ele... É autoridade, é isso que move o SEO e é isso que move os negócios também. É onde você constrói essa presença que te faz ser relevante e ser procurado, né? Totalmente. Agora, cara, você mencionou aqui, eu fiquei curioso, a gente vai
continuar trocando papo aqui. Eu tô amando trocar ideia contigo. E vou te falar, você tem uma frequência muito legal, assim. Você consegue manter a conversa divertida, gostosa e curiosa. Há um bom tempo eu tô aqui com a cabeça fervilhando e tentando tomar cuidado para não desviar todas as conversas possíveis, porque tem muito conteúdo legal. E eu anotei uma que eu queria muito falar contigo, que essa é a minha praia e eu queria trocar ideia contigo. Você falou assim, porra, cara, em um determinado momento a gente vai trocar ideia sobre os Frankenstein e os percalços tecnológicos. Eu tinha muito comigo quando alguém falava assim, eu já fui freeleiro, programador, e cara, eu sou WordPress Futebol Clube. Não vamos inventar moda se alguém já construiu algo para resolver o básico da sua necessidade, que pode ser o mínimo viável do seu produto, da sua empresa, né? E aí você falou, puta, cara, a gente criou lá uma coxa de retalho, teve migrações e etc. Eu queria que você dividisse um pouco das derrotas e das vitórias que foi mexer no parque tecnológico, né? Mesmo que seu pai não entendendo que vocês eram uma empresa de tecnologia que vendia comunicação, né? E você teve que mexer justamente no coração, que é a tecnologia do negócio. O que foi que aconteceu nesses Frankensteins aí? Então, primeiro ele nasceu com a versão mais simples possível, e aí assim, a gente quer fazer uma agenda cultural, e aí põe lá a empresa que nos ajuda, terceirizada, que meio que constrói um código e aplica lá, porque o WordPress ele é... Abre o PHP, mexer umas paradas lá. Ele é essa mãe, né? Você vai operar dentro dele e você começa a construir o seu próprio WordPress. É isso aí. E aí, não, mas a gente quer fazer isso aqui também. Aí, beleza, dá pra fazer assim. Não, mas a gente quer fazer o outro. E aí você começa a customizar em um tal nível a plataforma que, primeira coisa, chega uma hora que os plugins nenhum serve, porque você não cabe no que você está fazendo, porque você construiu. Virou ornitorrinco. Vira aquilo ali, entendeu? E aí também vira tudo uma gambiarra para né, você bota a goela abaixo da empresa que te ajuda lá, que precisa dessa solução para entregar alguma coisa para o cliente ou para uma ideia genial que se teve, e aí a coisa começa a crescer sem o devido planejamento, a visão técnica. E a hora que você vai ver, aquilo ali está um código extremamente pesado, que quando você precisa dar um passo em algum sentido de estruturação, então quando a gente parou realmente num processo de consultoria para repensar a experiência do usuário, para olhar para a arquitetura de informação e como ela deveria funcionar. Contratou UX pra caramba aí, né? Exato. E aí assim, você olha assim, se eu não volto agora, não limpo todo esse código para começar do zero, chega uma hora depois que você está com um produto que em algum momento ele vai dar desmoronar, ele né? Desmorona, exatamente. Então a gente realmente precisou ter essa compreensão. Imagina, para mim, eu nunca vim de tecnologia, meu pai também não. De repente fala, olha, isso aqui não serve mais, somente está botando grana em aprimorar. Você pensa que você está aprimorando a plataforma há 10 anos e não, ela está virando uma estrutura que não conversa mais com nada, nenhum plugin externo pronto funciona. Então a gente realmente teve que chegar nesse momento e foi dramático, assim, porque aí você começa a entender, para então migrar de plataforma, você perde a audiência e aí corre um risco de você nunca mais recuperar se você não fizer essa migração bem feita. Então, falando das indexações mesmo. Exatamente, das indexações. Porque você tem que reindexar todos os links e muita gente que fez isso mal feito, de que precisou passar por uma migração de plataforma, o cara nunca mais volta. Então a gente tinha uma galera boa com a gente e a gente conseguiu fazer esses processos e dar certo e vinha aí com versões muito mais limpas, né, de como o código operava. E tudo isso pra gente que é empreendedor, não é da área de tecnologia, você não tá vendo nada. Isso tá tudo acontecendo naquela caixinha preta ali do código. E vocês não tem nenhum dos sócios ali que são de tecnologia, de base tecnológica. Não. Isso é a parte mais doida. E hoje continua o WordPress lá? Continua o WordPress. Legal. Isso é até bacana você dividir. Por que eu insisti nisso e eu gostei que você falou? Daqui a pouco, se você quiser, eu te conto sobre isso. Porque boa parte das empresas que estão nascendo hoje tem ou terão como base tecnologia. As decisões que são tomadas hoje vão fazer falta daqui a pouquinho, né? A gente fala muito do mundo da inovação, do MVP, né? O mínimo viável do produto. Às vezes você está tão apaixonado pela solução que você esquece de se apaixonar pelo problema.
E aí você fica pensando, vou fazer um aplicativo assim, assado, vou construir um site assim, assado. E aí você fica cego para o que realmente você precisa. Eu já vi MVPs nascerem de um formulário do Google. E o cara validou, né? Conseguiu demanda, levantou dinheiro, depois construiu o parque tecnológico daquilo. E quando você falou que teve esse momento de migração, é também ali muito do que foi acontecendo. Provavelmente seu pai pensou no Catraca, levantou o WordPress, criou as áreas, as categorias e vamos embora. Segue o jogo. Né? Tinha até problemas de performance, porque depois que tem muita visita, o WordPress não segura. Vocês tiveram que começar a fazer as palafitas ali, né, funcionarem. E aí onde que eu quero chegar para você, empreendedor e empreendedora? Cara, se fala muito de construir o mínimo viável do produto. É importantíssimo para você conseguir segurar a parte de investimento. Você não sair gastando e jogando dinheiro no ralo. Mas você tem que sempre ter um apoio, uma base tecnológica, seja com sócios ou com parceiros, consultorias que até auxiliaram eles, para que quando você tenha um momento de escala, isso não vire um arcabouço que você nunca mais vai conseguir sair daquilo e expandir a sua empresa. Então, a dica que fica aqui é, cara, mesmo se você estiver nesse exato momento precisando de uma migração tecnológica, de uma cirurgia na coluna, porque mexer com o que eles mexeram é uma cirurgia na coluna, que você conte com bons parceiros, cara. Pelo amor de Deus, não tente fazer isso por conta ou desmerecer que aquilo é uma simples migração, principalmente quando se trata de tecnologia. Mas também não quero trazer complexidade aqui para vocês de dizer que se você não tem um sócio de tecnologia, você está perdido. Não. Meu único alerta aqui é cuidado com o que você vai construir para o médio e longo prazo, mesmo que o curto prazo aqui seja um teste ou coisas do tipo. Eu também já me estrepei no caminho aí que você monta o Frankenstein e você fala, agora pronto, esse Frankenstein não serve para nada, né? O que eu faço com isso? Amasso. Igual nos Estados Unidos os caras amassam carro quando ele termina a sua função, é o que você tem que fazer com tecnologia. Obrigado por ter dividido isso com a gente e para a galera que ficou interessada sobre as indexações, o SEO que a gente falou aqui, talvez isso pode ser um pouco mais técnico para você, mas no Google com certeza você vai ter uma noção do que a gente está falando e isso é crucial para os veículos de comunicação. O quanto você está nas ferramentas de busca e a indexação disso. Então, quando você olha lá na URL lá em cima, né, aquele caminho, toda a sequência dos textos, aí a galera pode procurar com mais calma, mas grande maioria aqui também sabe do que a gente está falando. Agora, cara, para quem é mais novinho, né, eu tenho muito empreendedor novinho que está escutando. Até um dos meninos aqui tem 20 anos que está operando o nosso podcast aqui. Por que Catraca? Você consegue dizer por que Catraca Livre? O nome. O nome, isso. Tinha essa... Acho que a ideia da Catraca Livre transmitia uma visão de uma cidade sem muros, né? Você vê muitos gringos vêm para São Paulo, eles acham que vai ter música em cada esquina, né? Porque Brasil, a cidade pulsante, e Brasil e São Paulo ainda mais, é a cidade dos nãos, né? Você vai na Paulista, aí você entra numa área do prédio, já vem o segurança, não, aqui não pode ficar, aqui, né? O mendigo não pode deitar na ponte ali, já constrói um negócio para eles não deitarem, então... Molham para os caras não conseguirem. Então, assim, a gente é uma cidade, é um país de muitos nãos, né? E quando a gente traz isso para a cidade... isso é muito, muito real ainda hoje. Assim. Então, Catraca nasceu um pouco para quebrar um pouco esses muros e mostrar que existia uma cidade que as pessoas precisavam se apropriar dela. Então, a Catraca Livre nada mais é do que a marca desse sonho de cidade, né? É isso aí, de você passar na catraca e de fato ela não precisar ali nem do bilhete único. Exato. E nem da ficha, né? De quem era da época da ficha lá pra rodar a catraca. Só pra pegar os novinhos aí. Agora, cara, você é um monstro da comunicação. O Super Saiyajin aqui, que eu brinquei até contigo. Poucos também vão entender o que é um Saiyajin, mas vai ter que pesquisar. Você concorda comigo que hoje cada um tem o seu canal de comunicação no seu celular, né? Hoje eu, como um representante do mundo do podcast, tenho lá os meus seguidores, a galera que acredita nesse meu canal, que me seguem e que acreditam, né, na parte de podcast. Tenho o EmpreendaCast como meu canal. E hoje, amanhã, uma Maria, um Pedro, um João, cria o seu canal, cria a sua comunicação, cria o seu jeito, a sua audiência e monetiza isso. Mas também vem os perigos.
que aconteceram até recentemente, né? O fato de você ter a liberdade de expressão, você também é responsável por tudo que você fala dentro do seu canal. Sim. Eu queria um pouco da sua visão do que você enxerga desse mundo, que todo mundo é o seu próprio canal. E o que vem junto com isso? Porque o Catraca também tem lá os seus colaboradores dentro do Catraca que também expressam os seus textos, as suas visões e etc. Eu queria que você contasse um pouco do que você acha desse momento que a gente vive assim, principalmente diante de tantas coisas que aconteceram. A gente não precisa citar quais foram, mas você é tão responsável quanto a partir do momento que você cria um canal. Assim como o Catraca também tem uma curadoria e tem que tomar muito cuidado do que sai ali, né? Que não está tudo no seu controle. Sim. Como é que você vê isso? O ser humano, o CPF sendo dono das suas comunicações, assim? Cara, poder é uma coisa que é incrível de tudo que ele pode, né, te desenvolver e te proporcionar. Ao mesmo tempo, a responsabilidade de ter o poder na mão, ela é gigantesca. Diretamente proporcional. Eu acho que muito do que a gente vive hoje, das coisas que eu defendo com visão de construção de marca, tem a ver com a jornada de empoderamento dos consumidores. Eu falo em algumas palestras que eu dou, assim, para mim tem um marco simbólico desse processo de empoderamento que foi a invenção do controle remoto. Porque antes as pessoas ficavam sentadas ali numa TV, para você mudar, tinham 4, 5 canais, para você mudar o controle você tinha que levantar. Porra, animal. Então o poder não estava na mão do consumidor. Você assistia o canal que estava. A partir do momento que você tem o controle, você já transferiu o poder de escolha, mesmo que com muito poucos canais na mão. Então, assim, ali para mim é um grande marco de uma coisa que a gente está vivendo hoje, que é muito mais complexa, mas que é dos consumidores entenderem o poder que eles têm na mão, não só de comunicar, mas de exigir das marcas determinadas posturas diante da sociedade. E aí, quando a gente fala dos canais, você tem isso e você vê pessoas que estão sozinhas nas suas casas produzindo e tendo um alcance gigantesco. E a gente está vivendo os efeitos quando este poder não é exercido com responsabilidade. Né? Então, primeiro, eu acho genial, porque a gente dá a chance para talentos da comunicação que jamais teriam acesso a esses meios de produzir isso. Sim. E construírem suas marcas e monetizarem isso da casa delas. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte desse processo de empoderamento e que dá a ferramenta na mão da pessoa sem ela precisar de determinados intermediários. Então, isso traz diversidade e riqueza para a nossa comunicação e para as possibilidades que isso gera. Agora, é evidente que, ao mesmo tempo, você, principalmente quando você constrói uma audiência grande, você não pode achar que aquilo ali, que você não tem responsabilidade sobre o que você diz e o que você fala. Só que a gente vive numa época que mesmo se você achar que você tem essa liberdade, essa conta vai chegar. Sim. Então é bom que a gente está vivendo os conflitos, que é a liberdade, mas que é a liberdade com responsabilidade. Então a gente está vivendo um momento que o nosso ecossistema da comunicação ele está se ajustando. Então você tem a ação e você tem a reação disso. Então Totalmente. não acho que é assim, é bom ou ruim, é uma questão da evolução que a gente está vivendo e do próprio sistema encontrando formas de se autorregular. E agora, nesses 12, 13 anos de Catraca, vocês têm diversos colaboradores. Tem texto que entra lá, né, que vocês têm uma segurança que a pessoa que escreveu está dentro da linha da missão, visão e valores do que o Catraca preza, principalmente respeitando a parte cultural. Como o exemplo que eu citei aqui, agradeci publicamente. Como é que vocês fazem isso para garantir que todo mundo que está escrevendo lá e que está participando, não dos 25 colaboradores diretos, mas os parceiros, como é que você garante que aquele cara não foge da sua fortaleza, do que vocês acreditam e da Catraca Livre que nasceu há 13 anos atrás, né, como essência? Cara, curadoria é a palavra-chave, acho que você mesmo já citou umas 2 vezes, assim. Quando a gente se entende como uma plataforma que vai dizer para o outro o que é importante, você de fato incorpora uma visão de curador. Então, ainda mais para, imagina, Catraca, empresa pequena, como é que eu vou competir com essas grandes redações, né? É impossível, eu não vou conseguir, mas eu posso ser um grande curador. E eu acho que no meio de tanta informação, quando a gente está falando dessa possibilidade, né, da democratização da produção, você passa a ter uma nuvem tão
cheia de assuntos de geração de conteúdo, de bombardeio, que mais do que a produção do conteúdo em si, dizer o que importa no meio disso tudo é o mais fundamental. E Catraca vai cada vez mais se colocando na figura desse curador. Então, a gente vai tendo que criar sistemas, primeiro de se associar com parceiros externos que falam a mesma língua e de ter um sistema de controle disso, né? Se eu não vou produzir tudo, e muita coisa que se produz na Catraca hoje é feita com parceiros externos, mas eu tenho que ter na figura, né, da Érica, minha editora, um pilar de sustentação do que é esse conteúdo e como esse conteúdo obedece a uma série de valores e propósitos. Então, esse é o processo de se enxergar como curador e de criar processos bem práticos para entender que o que chega está adequado à persona da marca e a tudo que vem junto. É legal você dividir isso com a galera para a turma entender, né? Há mais de 10 anos vocês têm um poder de entrega muito grande e esse cuidado, né? Senão teria caído em desuso, né? Como alguns portais caíram, né? Puxa, a galera que está escrevendo isso aí não tem a mínima noção do que está fazendo e vai minguando alguns portais de comunicação. E nem por isso não erramos muitas vezes em entender qual que é o ângulo exatamente editorial. Como eu falei, Catraca passou por um processo de ampliar muito suas coberturas. E ali no meio teve crise de identidade, sabe? Qual que é de fato a mensagem? E quando você é tudo, fica muito difícil de você ter esse crivo, né, de qual que é a linguagem, qual é o tom que se usa. Essa matéria entra ou não entra, afinal, na linha editorial? Sim. Então foram os últimos anos, a gente teve muito essa discussão. Porque quando você é só cultura, é fácil, né? Você acha o ângulo aqui, definiu, todo o resto não entra mais. Quando você começa a trazer hard news, ou seja, falar de notícias, falar, né, no mundo pop, falar de cultura, tudo junto, vai virando um caldeirão que realmente é muito complexo. Sim. Você ter um corte claro de como agir. Mas aí você vai aprimorando um pouco isso, você vai segmentando, eliminando as coisas que não tem a ver com o que você faz, e aí você fica com uma fórmula editorial. E aí é garantir que ela se cumpra. Perfeito, cara. Olha, eu vou te falar que eu queria ficar com você aqui o dia inteiro trocando ideia, né? Mas eu vou ter que me aproximar do final, mas eu queria fazer algumas perguntas de curioso aqui, né? A primeira, que eu tiro um chapéu danado, é que vocês são um bootstrap total, independente a parada, né? Investimento próprio, captação própria, e são independentes, não tem rabo preso com nenhuma outra marca, etc. Mas deve ter rolado as seduções do mundo, né? De comprar grandes veículos de comunicação. Aí eu queria te perguntar, já rolou umas propostinhas assim, tipo, quero comprar a estrutura toda e Catraca virar minha marca? Já rolou, ainda principalmente, né, naqueles tempos ali de audiência estratosférica, assim, e a empresa num ritmo de crescimento muito alto, aí a gente recebia, assim, mas como não era uma coisa com o drive de criar um negócio para vender, ou então, tipo, você vai trazer um grande grupo desse para dentro, qual o impacto que isso tem numa linha editorial. Como foi ser uma coisa muito guiada por um propósito maior do que o financeiro, nunca foi, de fato, seduzido por essas ideias, né? A gente até chegou a ter um parceiro uma época que eram mais fundos, né, de investimento social, que é pegar, vou entrar aqui, vou ajudar vocês se desenvolverem, crescerem, para fazer acontecer. No fundo, a gente, depois de um tempo, não quis mais também. Então, você teve sim o processo de sedução, mas também uma guia de propósito que sempre fez com que aquilo não fizesse sentido para nós. Missão, visão e valores bem sólidas ali para onde vocês queriam ir. Agora, cara, para a gente entender o momento e os próximos passos, o que você vislumbra aí para os próximos 2, 3, 5 anos do Catraca diante dessa construção? Você já me falou do avanço do C-Hub, né? Como uma unidade de agência dentro lá do Catraca. Sim. E reforçando isso com as marcas. E o que a gente pode esperar do Catraca daqui para os próximos... Vamos até dezembro de 2022, aí depois a gente dá um salto de 5 anos. E tem o lançamento desse projeto novo da cidade, que se integra com a agenda cultural, mas que a gente quer, né, fazer todo esse processo das pessoas conseguirem consumir oportunidades de lazer e cultura na cidade. Legal. E aí essa é uma grande aposta que vem como um produto novo, que vem com uma visão de monetização
muito diferente do que a gente viveu nesses últimos 13 anos. Então, essa é a grande tacada que a gente vai dar. E aí tem, enfim, um início de uma jornada empreendedora dentro da Catraca. É isso aí. Né? Acho que tem a manutenção, como eu falei, do que a gente faz hoje, que é a base, que é o modelo de negócio, com a limitação que ela tem de tamanho, porque a gente falou, ela não tem a possibilidade de escalar, mas que faz essa máquina girar e ter esse impacto da comunicação. E tem a gente construir e lançar esse novo produto. Então, eu vejo no final de 22, a gente com esse novo produto, essa nova plataforma no ar, e aí tendo uma série de estratégias de alavancar, de gerar awareness, de pessoas tendo acesso, consumindo essa nova experiência que vai dar ainda mais asas para as pessoas realmente curtirem a cidade sem gastar muita grana, qualificando a experiência de vida das pessoas na cidade. Então, escalar, né, para a gente usar esse termo, não só um produto que possa ser uma nova forma da Catraca existir, como escalar o impacto do que é a gente usar a cidade para o nosso bem-estar. Tem nome essa parada? Tá ainda em... A gente tem uma listinha ali, então ainda não posso revelar porque não está definido, mas a gente está namorando algumas possibilidades. E quando corta o laço pelos kanbans lá da metodologia ágil lá, quando é que esse card de inauguração vai lá pro Doni? Olha, a gente está nesse exato momento num processo com a consultoria que eles estão definindo, né, o que entra e o que sai do MVP, né, naquela matriz que agora é a hora do choro. Esforço versus impacto, isso né, aí. aquela coisa ali. Então, eu recebi na sexta-feira da galera da gamificação. Isso foi uma coisa que acho que é bacana falar. Rolou um poker na... Caramba, como é que chama? No processo de MVP rola o poker... Caramba, me fugiu o nome. Mas deve ter rolado lá. Metodologia? Da estrutura de valor. Né? Valor... Sim, essa eixo. Matriz, exatamente. Eu esqueci. Planning Poker, acho que chama. Mas rolou lá, então, o que fica e o que vai. E eu acho que assim, uma coisa que é bacana falar desse processo de criar o MVP desse produto, que é uma galera que é de gamificação criando isso. Então, não é a gente vai criar um game, mas como a lógica da gamificação está entrando em tudo. Então, assim, não é mais vou fazer um X, vou desenhar, não, assim, é pensar a gamificação como parte de como é que você faz o usuário ir crescendo e chegando num ponto de maturidade, de conversão. Então, essa galera do game está trazendo para toda a indústria de produto uma nova forma de pensar. Então, está sendo muito legal mergulhar nisso tudo. Legal. E a gente espera aí que no meio do ano a gente já esteja com esse MVP pronto para lançar. Beleza. Conte com a gente para fazer barulho aí, contar do lançamento, a gente falar aqui no EmpreendaCast. Principalmente o que vai conter dentro desse MVP e quais foram os desafios de construir um MVP. Isso é importante, de uma empresa sólida que contrata uma consultoria, que faz o planning poker, lembrei, né? Você valida ali quais são as features que vão entrar ou não dentro do MVP. Isso é legal. Entender também, vocês destinaram parte do investimento para construir isso, que é a aposta. Então é legal depois a gente contar também o que ficou e o que não ficou no barquinho do MVP. Legal. Agora, cara, o que você achou de gravar aqui o EmpreendaCast? Cara, demais, assim, uma experiência, já gravei podcasts específicos na Catraca, mas essa dinâmica aqui em estúdio, ainda mais um estúdio no meio do bar, uma experiência imersiva legal, muito né? doida, demais. E o papo fluiu natural, né? Cara, te agradecer primeiramente por você ter dedicado seu tempo aqui de contar, fiz o agradecimento público. Você é aquele cara que dá vontade de ser brother, sabe? Amigo, a frequência, né? Demais, cara. Eu acho que o almoço não dá para ser 1 hora de almoço contigo. E outra, né? Manter o foco, voltar nas fortalezas. Teve algumas hashtags que a gente levantou aqui de coisas importantes, né? A gente falou de sucessão, de continuidade, né? De conflito, né? Uhum. A gente falou muito sobre isso. Mas a gente falou também de um legado, né, cara? O seu pai deixou frutos muito bem plantados, né? Construídos. Você está dando continuidade para isso, né? A gente sabe que uma boa mangueira, né, vai continuar dando frutos por décadas, né? Porque foi muito bem plantada, muito bem cultivada, muito bem cuidada e muito bem poldada também, né? O quanto você está ali dando continuidade. E se precisar plantar ela em outro lugar, né, que tenha essa consistência. Eu acho que isso ficou muito claro aqui. E fiquei surpreso pelos 25 colaboradores que estão por trás de todo esse arcabouço. Eu achava que era
era um exército de gente. Então, parabéns para sua galera. Essa galera ali que faz mágica. Que faz mais com menos, né? Total. Fiquei impressionado. Eu ia chutar 120, 130 pessoas, tá ligado? Olha só como a gente tem umas coisas na cabeça. Então, parabéns pelo time, né? Super enxuto e efetivo, que isso é importante. E é uma galera que é o que você falou, faz acontecer, faz mais com menos e que foi virando sócio ao longo da caminhada, assim, reconhecer que legal. Uma galera que realmente segura, sabe? A linha de frente ali, que é a Érica, que é editora e que já é sócia faz tempo, o Di Maio, que cuida da parte da C-Hub hoje, que também desde o início da Catraca, que é sócio. Tem o Juliano, que segura toda a bronca na parte financeira, administrativa. Nessa virada de ano, também senti que era um momento de reconhecer ele como sócio. Então, acho que isso também é uma dica para a galera que está em casa, que assim, saber reconhecer a galera que está remando junto com você, quando você traz eles para dentro e cria um sentimento de que eles são sócios daquilo ali, você ganha um time ainda muito mais engajado e comprometido com o que você está criando, porque a gente está à frente ali, está olhando para o que está acontecendo no mercado, no mundo, e tentando acertar e ter estratégias certas, mas tem a galera ali que faz a roda girar e esse povo precisa ser reconhecido. O time, né? Com certeza, tirando os jornalistas, todo mundo. Agora, para eu beber da sua fonte, cara, para eu me tornar um pouco Marcos aqui, me conta aí, o que você lê, o que você escuta, o que você frequenta. Eu queria sair com um pedacinho seu para amanhã eu me tornar um pouquinho Marcos também, dos seus hábitos, assim. O que você deixa de dicas aí? Cara, você sabe que eu fiquei muito tempo mergulhando em tudo que eu conseguia, dos livros de marketing, de construção de marca, e eu fiquei tanto imerso nisso que eu fui sentindo falta de novo de me conectar com uma base cultural, de conteúdos ou filosóficos, ou que a gente vai muito para a formação e não pode deixar de lado a nossa própria formação como seres humanos, assim. Então eu peguei de novo para ler uns clássicos, aí não tinha lido ainda o 21 Desafios para o Século XXI, que é aquele livro do nosso guru Harari lá, e eu achei sensacional. Então, eu estou no momento até de formação de repertórios mais amplos também. Agora, no dia a dia, tem algumas coisas que me ajudam demais. Assim, eu ouço muito o Meio. O Meio é uma assinatura barata que ele te dá um resumo, ele faz uma curadoria do que aconteceu. Então, assim, em 10 minutos você lê ali a parada e ele te dá um mapa do que aconteceu no dia anterior, que assim organiza a minha vida ali, que não tenho tempo de ler um jornal inteiro ou de ficar mergulhando. Então, uso. Mais recentemente, a turma da Hands lançou um que eu estou adorando também, que é o Morse News, que ele é uma versão do Meio, mais para a área de tecnologia. Então, ele te deixa muito atualizado no que está acontecendo no Vale do Silício, mas com o olhar da comunicação, voltado para o digital. Então, também tem sido uma leitura ali super interessante. E eu fiquei curioso para ler o nosso grande papa, o Philip Kotler, lançou agora o Marketing 5.0. Eu falo assim, esse cara é um imparável, né? Ele está produzindo e ditando tendência até hoje. É uma que está na minha fila aí para trazer para o universo nosso do marketing, que é esse Marketing 5.0, que eu estou curioso para saber o que rola. Mas assim, eu acho que tem uma onda dos cursos estão rolando. Eu acho que para você que está em casa, pegue os que te interessam e faça. Mas, acima de tudo, devore esse conteúdo que está disponível, que não necessariamente é só o dos cursos, mas que é essa rotina. Então, assim, para publicidade, claro, tem o meio mensagem que eu vejo. Nos Estados Unidos, eu gosto muito do Ad Age, que eu acho que é uma plataforma sobre marketing e publicidade gigante. Sobre empreendedorismo, eu acompanho bastante o site da Endeavor, que traz um conteúdo aprofundado e que traz uma visão de gestão legal pra caramba. Então, assim, ainda mais que os cursos, devore essas plataformas que dão conteúdo gratuito e fora o que você tem no Google. Então, se você criar um dos valores, que a Catraca tem 3 valores. A gente tem protagonismo, aprendizado constante e valorização da diversidade. E eu costumo falar que aprendizado constante talvez seja a mais chave de todas, né? Acho que se a gente constrói em nós e nas equipes uma garra de sempre estar aprendendo, entender que a escola não acaba ali na faculdade, ou a gente entende que a vida é esse fluxo contínuo de aprendizado.
Então, assim, a gente supera qualquer desafio. Se você não sabe, você vai atrás. Então, eu acho que essa busca de estar em constante processo de desenvolvimento é fundamental. Faça os cursos, leia essas plataformas. Acho que se a gente devorar esses conteúdos disponíveis, a gente vai estar atualizado e vai estar mais preparado para lidar com os nossos negócios. Perfeito, cara. Olha aí que bomba de conhecimento, comunicação, né? E para a galera que quer acompanhar, inclusive ficar de olho nesse meio do ano aí que vai sair um lançamento, catracalivre.com.br e as redes sociais, @catracalivre. Exatamente. Não tem muito segredo, não né? Tem. E quem quiser trocar um papo federal contigo de empreendedorismo, comunicação, até pedir suas palestras, e eu fiquei animadaço com o lance do controle remoto. Na cabeça aqui eu fiquei pirando várias outras coisas desse insight. Mas a galera que quiser te procurar, qual que é a rede que você tá mais para isso? Cara, eu tô muito ativo no LinkedIn cada vez mais. Não era, e aí eu fui sentindo esse peso de estar lá até. E eu sou meio maluco. Nas redes sociais pessoais eu acabo ficando muito mais reservado, é muito louco, não tenho uma cultura de postagem. No LinkedIn eu tô muito mais ativo agora, porque eu reconheço a importância que isso tem para o negócio, uma comunidade de pessoas ali. Então, profissionalmente, eu ativo bastante o LinkedIn. Você tá lá como Marcos Dimenstein. Marcos Dimenstein, fácil de achar. Meu e-mail é marcos@catracalivre.com.br. Então, somos todos muito acessíveis lá. E quem quiser entrar em contato para falar de parceria, pensar qualquer coisa, entre em contato lá que eu com certeza vou responder. Pô, vou te falar, cria lá a coluna podcasts, mano. Tem que fazer. Pela Catraca, tudo que é livre de ensinamento. Acho que tem uma galera aí produzindo, mesmo que pequenininhos, conteúdos muito legais. E de graça, cara. Eu acho que entregar em áudio, né, ou em vídeo, chamando de videocast, não tem bastante coisa bacana. Então acho que fica uma dica aí, se um dia tiver essa oportunidade. Fazer uma lista de curadoria. Pô, se precisar de uma curadoria, também ajuda aí. Tem mete gente, a mãozinha ali. Pô, tem gente boa demais, cara. Eu vou te falar que nesses tempos, esses 8 anos de produção de podcast, eu já vi desde podcast de cuidado paliativo, sabe? Do lance de saúde, como preparar tanto, né, a família quanto a equipe médica que estiver ali trabalhando num cuidado paliativo, até discussão sobre os clássicos, né? Nerd, games, pop, game, etc. E aqui, cara, rola de tudo. Mercado adulto, tem a galera falando de diversidade com muita propriedade. Cara, futebol, aposta. Eu estava para viver o ano do podcast, graças a Deus chegou a década do podcast. Fragmentou mesmo, né, bicho? Fragmentou, cara, tem de tudo que você possa imaginar. Já veio nessa sala que a gente tá gravando ou nas salas de cima, assim. Muito legal como que a galera tá a fim de botar a cachola para funcionar, né? E uma das coisas que eu acredito é que quanto mais você conversa, quanto mais você escuta, mais coisas legais nascem, né? Então, fica aí esse lance. O Catraca também tem podcast? Não, a gente quer faz lançar, internamente lá, né? Não, a gente quer lançar um de cultura, a gente está trabalhando um novo programa de estúdio que a gente quer ver se a gente replica para podcast. Legal. A gente vai mergulhar nisso. Tem novidades aí. Bom, então para você que ficou até aqui, acho que você ficou maneirado, ficou maneiríssimo aqui com a gente nesse papo, grudado, né? Cada minuto, cada aprendizado, vem novidades, vem aí repaginadas. Fortalezas também foi uma das coisas que a gente falou muito aqui, né? Volte nas suas fortalezas diante do que você vai construir. Eu fiquei com isso muito fixo na minha cabeça. Espero que você tenha entendido o ponto que ele trouxe aqui, né? Às vezes você pode estar ali se sentindo perdido ou querendo fazer muitas coisas, mas voltar às fortalezas construiu aí os próximos passos e tudo que o Marcos falou aqui. E acho que um dos pontos principais é a palavra aqui, a hashtag que a gente falou muito foi sobre essência. Né? Eu fiz a pergunta sobre a venda proposital, porque eu sabia que um dos interesses era se manter independente e manter nas suas essências. Que isso é muito bacana. A gente tem aí um mundo que, né, quero me tornar um unicórnio, quero vender a minha empresa, quero receber investimento. Para quê? Né? Para que você quer fazer isso, se não para gerar mais impacto, para construir algo que faça e tenha impacto para outras pessoas. Né? Então, acho que aqui esse papo, não só essa aula de comunicação e de mais de uma década aí de construção e principalmente na comunicação digital, você ficou aqui com uma aula de MBA para você usar aí na sua empresa ou nos planos que você tem aí de construir daqui para frente. Marcos,
agradecer imensamente, cara. Eu queria passar o dia contigo aqui. Né? A próxima vez eu vou marcar com você um podcast, vou te convidar mais pra gente depois fazer happy hour à noite. Aí você que tem que me ensinar da parada ali, a gente tem passo para dar nessa área aí. E não só com você, acho que esses pequenos empreendedores, médios empreendedores que estão em casa, são a galera que pega para fazer mesmo, e a chance que eles têm de estar criando um negócio nesse novo momento também, sem dúvida, traz aprendizados que a gente tem que estar olhando para o que essa galera está fazendo. Então, acho que o novo ciclo da educação, de maneira geral, é de troca. Então, eu tenho a minha experiência, o que você está fazendo agora está, né, na crista de tudo que está rolando, e o que essa galera em casa está se virando para fazer acontecer também tem que servir de inspiração pra gente que já tá na caminhada. É isso aí, obrigado demais. Pra você naquela câmera ali... Opa, desculpa. Pra você naquela câmera ali, dá tchau pra galera. Valeu! Eu te vejo no próximo episódio, contando a teoria na prática, agradecendo todos os meus patrocinadores que vão estar na descrição do vídeo. Hoje o episódio ficou tão bom que não vai ter tempo pra contar de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir de estar atrelado a um episódio de um cara tão fera e tão foda quanto esse que veio aqui hoje. Até o próximo episódio e tchau! Valeu!